Bom dia, turma. Agora a gente vai falar da nossa parte de geometria, onde a gente vai trabalhar com as medidas em graus dentro da circunferência. Então, só para a gente recordar, essa é uma matéria do ensino fundamental, tá? Então, 1 grau é igual a 60 minutos, representado por uma aspa, e 1 minuto é igual a 60 segundos, representado por 2 aspas. Então, aqui, a gente tem a circunferência, que ela tem 360 graus, tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 180 graus. Aqui nós temos um ângulo de 270. Esses ângulos estão aqui porque eles são partes do ângulo de 360. Então, isso aqui representa um quadrante, isso aqui 2, isso aqui 3 quadrantes, e os 4 é 360. Se a gente observar bem, o ângulo ele é a medida da abertura entre essas duas semi-retas, tá? Entre esses dois segmentos de reta. Só que aqui, quando você olha na circunferência, essa medida da borda aqui, que eu estou riscando aqui em rosa, isso aqui se chama arco. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 e aqui a gente tem o arco do ângulo de 90. Do mesmo jeito que aqui a gente tem o arco do ângulo de 360, que é a própria circunferência. Então aqui nós temos pedaços da circunferência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é o arco do ângulo de 180. Então aqui a gente tem esse arco. E aqui a gente tem o arco do ângulo de 270. Tá? Então a gente tem o arco dele bem aqui. Tá bom? Então só para a gente relembrar aqui. O ângulo é a medida da abertura e o arco é a medida desse ângulo na circunferência. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente tem um relógio, por exemplo, a gente quer calcular a medida do ângulo ou do arco entre os ponteiros, a gente vai ter algumas contas para a gente poder fazer. Por exemplo, quando ele está marcando exatamente a hora, ele sempre vai ter o valor do ângulo cravado em graus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, está marcando 12 horas ou meia-noite. Então você tem tanto o ponteiro das horas como o ponteiro dos minutos, um em cima do outro, exatamente apontando para o mesmo lugar. Então isso aqui é um ângulo zero, ou ângulo nulo, tá? Não tem abertura entre os dois ponteiros. Só que, quando ele marca 1 hora, ou 13 horas, né? Você vê que o ponteiro dos minutos está exatamente no 12, e o ponteiro das horas está em cima do 1. Então aqui ele tem um ângulo de 30 graus. Como o relógio ele tem 12 números, tá? Então a gente vai ter que cada um desses números aqui, eles vão estar valendo 30 graus. Então quando a gente estiver trabalhando com o relógio, cada hora equivale a 30 graus. Então, o ponteiro das horas andou 1 hora, ele anda 30 graus. Às 12 horas, ele faz os 360 graus. Agora, o dos minutos, ele já é um pouquinho diferente. Por quê? O dos minutos, cada minuto que ele anda, ele vai estar andando 6 graus. Tá? Então, como a gente tem 60 minutos para fazer 1 hora, então vai ser 360 graus dividido por 60 minutos, que vai dar 6 graus. 6 graus, tá? E a hora, a gente vai ter esse pedacinho aqui, né? Que vai ser 1 hora. Então, a gente tem 360 dividido por 12, porque são 12 horas no relógio, né? A gente vai ter 1 hora equivalente a 30 graus.
tá? Então isso aqui é 1 minuto e isso aqui vai ser 1 hora, tá bom? Lembrando que aqui a gente está se referindo ao ponteiro dos minutos, né? Ele em 1 minuto ele anda 6 graus. E aqui é o 10 horas. Ele em 1 hora ele anda 30 graus. Então aqui a gente tem mais um exemplo. Aqui a gente está falando do arco agora. Então, por exemplo, aqui o ângulo de 30 graus, ele equivale ao arco de 30 graus. Lembrando que o ângulo vai ser a abertura aqui entre essas duas semi-retas e o arco vai ser a medida da circunferência aqui, ó, que é aonde está apontando os ponteiros, tá vendo? Então isso aqui é um arco de 30 graus, tá? Que futuramente a gente vai aprender a medir ele em centímetros, metros, essas coisas todas, tá? Então aqui isso é um arco e isso aqui é um ângulo, tá bom?